Deus possa nos abençoar mais uma vez nesta noite e a cada irmão que vão ouvir posteriormente que seja abençoado. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, porque isto vai ajudar a levar estes vídeos a outras pessoas. E estou começando agora e preciso que mais pessoas ouçam e se inscrevam no canal para poder me ajudar a levar a outras pessoas. Levar a palavra de Deus, minha intenção é esta, levar a palavra de Deus àqueles que necessitam, né? Todos nós necessitamos da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, diz a Bíblia. E nesta noite, com toda a simplicidade, nosso canal já fala de simplicidade, né? Deus em simplicidade. Sempre foi assim. São Mateus capítulo 23, aqui o subtítulo diz assim: Jesus censura os escribas e os fariseus. Ele diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus aqui separou, né? A multidão e aos seus discípulos. Nós cremos que somos discípulos de Jesus, né? Cada um que tem a palavra, que obedece a palavra, é discípulo de Jesus. Dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. O povo que dava trabalho para Jesus é esses fariseus, né? Porque eles eram homens muito inteligentes, ficavam observando para ver o que Jesus estava fazendo, né? Se pegava Jesus em alguma coisa errada. Mas Jesus, ele era Deus, né? Ele é Deus e não fazia coisas erradas, mesmo na simplicidade. Ele sempre falava a coisa correta, falava as coisas certas. E, seguindo aqui, eles estavam assentados, os escribas e os fariseus, na cadeira de Moisés, diz a Bíblia aqui, né? Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. É muito interessante isso aqui, a gente ler bem devagar, meditando, né? Porque dizem e não praticam. A pior coisa é isto, principalmente o pregador, aquele que prega a palavra de Deus, tanto aquele mais inteligente, tem um dom diferenciado, como o mais simples, como eu, né? Ensinar e não praticar, ele mesmo não praticar. Ele exige que os outros pratiquem e ele mesmo não pratica aquilo que deve praticar. Porque dizem e não praticam, pois atam os fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Colocam um fardo pesado nas costas dos outros e exige tanto e não se vive nada. Tem uma vida de qualquer maneira, vive conforme o mundo vive e exigindo dos outros, né? São verdadeiros fariseus.
exigentes. Então, e fazem todas as obras a fim de serem vistos. Querem ser vistos, querem ser promovidos, querem ser vistos pelos homens, pois trazem largos filateiros e alargam as franjas dos seus vestidos. E ama os primeiros lugares nas celas e as primeiras cadeiras nas sinagogas. São verdadeiros hipócritas. E Jesus aborreceu com esse povo, né? Se nós não ler aqui na frente, no versículo 23, na sequência, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, ele diz 8 vezes, ai de vós, escribas e fariseus, que exigem, mas eles mesmos não vivem aquilo que exige dos outros. São verdadeiros exigentes. Nem o próprio Deus, ele não exige nada de ninguém, ele deixa as pessoas livres, o livre-arbítrio. Agora o homem quer ser dono dos homens. Você já viu que tem pastores que exigem das pessoas tanta satisfação, que chega a proibir ir em outro lugar, em outra igreja, e assistir uma pregação, a cantar um hino na outra igreja? Isso não procede. Esse pastor, ele não deve ter confiança no seu ministério, porque o pastor que tem confiança no seu ministério, ele não exige nada de ninguém. Ele deixa as pessoas livres. Ele prega a palavra para as pessoas, ele alimenta as pessoas e não precisa ficar preocupado com as pessoas, não. Fica cercando da lei, você não vai lá em tal lugar, você não pode ir, porque por causa disso, por causa daquilo, e acaba comprando aquela pessoa e acaba virando um verdadeiro dono dos membros. Pastor, dono dos membros. Pastor, dono da igreja. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Pastor não é dono de igreja. Eu acabei de ver isto há pouco, assistindo um vídeo de um pregador, e ele batendo nisto, pastores querendo ser dono da igreja. Mas o pastor, ele não é dono da igreja, a igreja é de Cristo, foi ele que comprou com seu sangue vertido no Calvário. Então, deveria deixar as pessoas livres e não jogar fardo e colocar cerca, colocar circunstâncias sobre as pessoas. Isso é lamentável, isso aí, mas infelizmente existe isso aí. Pastores querendo ser donos, e pastores não são donos. Então, os fariseus, eles queriam as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamado Rabi. Tem muita gente que quer ser chamado até de Deus, né? Rabi quer dizer mestre, mestre. E mestre é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Nós vamos ver aqui. Vós, porém, não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Aleluias.
Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Então, o Cristo, aqui esse Cristo fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é que nos ensina. O Espírito Santo é que nos revela a palavra. O Espírito Santo é que nos faz humilde, nos faz ser humilde, ser pessoas humildes, amar as pessoas, sem acepção, sem favores, sem precisar de receber favores, sem precisar de receber nada em troca. A gente ama aquela pessoa de todo o coração. Mas por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz a diferença. Eu não faço nenhuma diferença, mas o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo em você é que faz a diferença, que leva a nós a amar as pessoas. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. Aqui, Jesus dizendo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então é melhor humilhar, é melhor ceder o direito, é melhor ficar quieto, é melhor ficar calado. Às vezes nós queremos falar, às vezes nós queremos ter razão, mas aqui Jesus está mostrando que aquele que humilha será exaltado. Mas aqui ele começa dizendo assim no 13, versículo 13, eu estou lendo desde o versículo 1 do capítulo 23 de São Mateus. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, e nem deixar entrar, nem deixais entrar ao que estão entrando. Ai de vós de novo, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, cobrando das pessoas para orar, sob pretexto. Você vai ser abençoada. Claro que a oração é muito boa, mas é uma oração verdadeira, não é uma oração hipócrita. Deus não aceita esse tipo de coisa, hipocrisia. Então, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar. Eu pulei aqui. Sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrerei mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Meu Deus do céu, que condição desse povo, que condição desses fariseus. Mas vocês pensam que fariseu só tinha naquela época? Fariseu hoje, os fariseus de hoje, que exigem das pessoas, exigem santidade, mas não tendo nenhuma santidade, é só aparência de santidade, não tem nenhuma santidade. Como diz um pastor, eu sempre lembro disto, ele diz, por fora bela viola, por dentro pão bolorento, são sepulcros caiados, por fora bonito, uma aparência muito boa, uma aparência de santo, mas não tem nenhuma santidade, são hipócritas, não consideram os outros, não se humilha, tem cara de humildade, mas não tem nenhuma humildade. Mas aqui nós vamos ler agora São Lucas, capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano, que diz assim,
E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezava os outros. Nós estamos cansados de ver isto. Eu estou cansado de ver isto. Já vi isto demais da conta. Pessoa tem uma posiçãozinha, já quer passa perto da gente, nem olha, nem cumprimenta, nem diga um Deus abençoe. São pessoas que acham que é alguma coisa. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Olha aqui, isso aqui é muito, muito importante, irmãos. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu sou melhor, dizendo para Deus, pensando que Deus não conhecia aquele fariseu, pensando que Deus não conhece. Tem pessoas que acham que Deus não conhece. Deus nos conhece por dentro e por fora, conhece as intenções dos nossos corações. Por isso que nós não devemos ter isto, pensar que somos melhores do que o outro. Então, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano estava orando lá. O fariseu dizia: jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. É bom isso aí, Deus vai te abençoar por isto. Mas nós não estamos atrás disso, nós não estamos atrás de dinheiro. Eu não prego por dinheiro. Se eu pregasse por dinheiro, eu já tinha parado de pregar há muito tempo. Mas nós sabemos que o verdadeiro cristão, ele é um dizimista, ele entrega o dízimo. O dízimo é uma questão de fé e revelação. Não é uma exigência, não você tem que entregar o dízimo. Não é isso, não. Tem pessoas que entendem errado o dízimo. Entende completamente errado. Isso é uma questão de revelação e fé. Se você tem revelação da palavra, você tem fé, você é um dizimista. Porque há uma diferença entre entregar dízimo e dizimista. Dizimista é aquele que dizima de tudo, daquele que ele ganha. Ele entrega aquela parte em gratidão a Deus, por Deus ter o abençoado. O fariseu aqui tinha isto. O fariseu fazia isto. Então esse fariseu aqui acaba sendo melhor do que muitas pessoas. Claro que nem todas as pessoas vão crer, e também nós não vamos exigir, nós estamos aqui exigindo de você crer em tudo. Não, a gente crê aquilo que Deus põe no nosso coração, aquilo que Deus revela a nós. Então, porque eu creio, você tem que crer? Não, você crê se Deus coloca no seu coração para crer, se você é predestinado para crer. Às vezes você não é predestinado para crer. Como que você vai crer? Não vai crer. Mas o cristão verdadeiro, ele é dizimista. O cristão verdadeiro, estou dizendo aqui, o cristão verdadeiro. Então o fariseu, estando em pé, orava, estou repetindo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. É o que muitos de nós deveriam estar fazendo. Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, me ajuda eu ser um verdadeiro cristão, eu ser cheio do Espírito Santo. Porque se tem uma coisa, irmãos, que nós
estamos necessitando, na hora que estamos vivendo, é ser cheio do Espírito Santo. Nós estamos buscando muitas coisas materiais, correndo para cima e para baixo, preocupado, mas às vezes esquecendo da espiritual, esquecendo de Deus, do Espírito Santo, que nós temos que estar cheios do Espírito Santo. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia! Isso é perante Deus, isso não é perante homens, não, isso é perante Deus. Nós vamos ler aqui um pouquinho da mensagem Deus ocultando-se em simplicidade. Deus escondendo-se em simplicidade. É o título do meu canal, né? Deus em simplicidade. Então, o Brana disse, então, como é que você diria, irmão Brana, que subir é para baixo? Quem humilha será exaltado. O Brana está dizendo, subir é para baixo. Como base na palavra de Jesus Cristo, ele diz, aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Mas aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, será rebaixado. De modo que, na realidade, o subir é para baixo e o descer é para cima. Aleluia! Então, isso é a palavra de Deus, e acabamos de ler na Bíblia. Quem que quer ser grande perante Deus tem que descer, tem que humilhar, tem que reconhecer. Às vezes nós não reconhecemos o que erramos. Humilhar. Para reconhecer que estamos errados, temos que humilhar, temos que ser simples. Então, Deus ama a simplicidade, irmãos. Deus ama aquela pessoa simples, não é aquela pessoa besta, não, boba, vamos dizer assim, numa linguagem bem simples. Não, é aquele humilde, mas que ele tem discernimento. Quando ele vê uma coisa errada, ele já conhece, porque ele tem discernimento do Espírito Santo, ele tem o Espírito Santo. É aquele humilde que tem o Espírito Santo, porque quem não tem o Espírito Santo não pode ser humilde, não tem como ser humilde. Mas que Deus me dê mais disso nesta noite, que Deus te dê mais disso nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus continue te abençoando. Amém, Jesus. Amém.